podem ficar à vontade. Graça e paz. Boa noite. Gostaria de desejar a todos os pais que estão aqui, que estão nos assistindo, um feliz Dia dos Pais. Que esse dia tenha sido um dia de muita alegria para vocês, que vocês possam ter vivido esse dia ao lado dos seus filhos e que vocês possam desfrutar ainda mais dessa bênção que é ter uma família, que é ter filhos, que é ver o desenvolvimento de um ser humano e contribuir para esse desenvolvimento, contribuir para que um caráter de alguém, o caráter dos seus filhos, seja um caráter bom, um caráter parecido com o de Cristo, e que vocês sejam esse referencial dentro das suas casas, que vocês sejam esse referencial por onde vocês forem. Amém? Hoje gostaria de trazer uma palavra também em homenagem ao Dia dos Pais. E o tema dessa mensagem é a presença de um pai. Eu creio que todos aqui reconhecem que a presença de um pai ela é muito importante na nossa vida. E eu não lembro ao certo quantos anos eu tinha, mas eu lembro que o meu pai, ele sempre trabalhou fora. Então a gente não tinha. Ele vinha aos finais de semana, quando ele trabalhava aqui por perto. Quando ele trabalhava mais longe, ele passava tempo a mais, 6 meses, para vir aqui. Então a gente perdeu algumas datas comemorativas por esse motivo, por ele ter que trabalhar, né, para nos sustentar, para que a gente pudesse ter uma casa, para que a gente pudesse ter comida. Mas eu lembro de uma vez que era o meu aniversário e o meu pai estava aqui e era um dia de semana. E nesse dia, exatamente no dia do meu aniversário, teve uma reunião na minha escola e o meu pai pôde ir. O que era difícil, né, meu pai ir numa reunião de escola. A maioria das vezes quem ia era a minha mãe. Mas o meu pai foi. E eu sou já um pouquinho velha, como minha mãe disse, uma mulher, né? Não sou mais uma criança. Mas ele, na minha época, tinha o costume de espocar ovo na cabeça dos aniversariantes. Não sei se ainda tem. Não fazem mais isso. Mas na minha época, espocavam ovos na cabeça do aniversariante. E nesse dia do meu aniversário, estava tudo preparado para espocar ovos na minha cabeça. Porém, o meu pai foi para a reunião. E aí eu fiquei bem perto do papai. E quem ia espocar ovo na minha cabeça perto do meu pai? Vocês já viram o tamanho da mão do meu pai? Ninguém teria coragem de espocar ovo na minha cabeça. E eu não sei o que fizeram com os ovos. Eu sei que não conseguiram espocar os ovos na minha cabeça, porque meu pai estava lá. Fiquei perto do meu pai a reunião toda. Quando terminou a reunião, a gente foi para casa e não conseguiram espocar os ovos na minha cabeça. E enquanto eu escrevi essa mensagem, outras histórias também veio à memória, mas especificamente essa história. A história de que a presença do meu pai lá na escola, no dia do meu aniversário, fez a diferença. Não seria uma coisa ruim espocarem ovos na minha cabeça. Até porque na minha época todo mundo queria que espocasse ovos na cabeça. Pelo incrível que pareça, todo mundo queria que acontecesse isso. Mas o motivo do meu pai estar lá fez com que aquelas pessoas não fizessem aquilo comigo. E a gente pode ver a importância de um pai. A importância de alguém que faz com que a gente se sinta seguro. A importância de ser protegido por alguém. Quando nós somos pequenos, e não só quando nós somos pequenos, mas o fato de nós sermos filhos, e todo mundo aqui é filho, a gente sempre vai precisar se sentir seguro perto de alguém. E essa pessoa, a maioria das vezes, é alguém próximo, nossos pais, nosso pai, nossa mãe. Independente da nossa idade, a gente precisa de segurança.
Independente daquilo que nós passamos. Mas hoje eu já sou casado, já tenho filhos, não sei o quê. Mas a gente precisa se sentir seguro. Sempre vai ter algo que vai nos deixar com medo. Sempre vai ter algo que vai nos deixar confuso. Sempre vai ter algo que vai nos tentar amedrontar. E aí nós precisamos correr para um lugar seguro. E é tão bom quando a gente consegue encontrar esse lugar seguro em pessoas próximas a nós, pessoas como os nossos pais. Mas, infelizmente, nós sabemos que não é isso que acontece em algumas famílias. E, pelo triste que pareça, parece que vem aumentando cada vez mais esse caso de que dentro das casas não é mais um lugar seguro, que as pessoas estão perdendo esse amor materno, paterno, que faz com que pessoas se sintam seguros dentro de casa. E por isso que Dia dos Pais talvez seja uma data comemorativa dolorida. A gente que tem pai, às vezes chega a ser cuidadoso ao comemorar essa data, porque a gente não quer que a pessoa que essa data é dolorida se sinta mal. Vocês já passaram por isso? Ou é só eu? Mas é uma data que, em muitas casas, em muitas famílias, não é comemorado. Não é uma data comemorativa, porque é uma data dolorosa. E isso, infelizmente, é triste, porque nós precisamos de segurança. Nós precisamos sentir amado. Nós precisamos ter um lugar que seja um lugar de conforto. Que seja um lugar que a gente se sinta bem, que a gente se sinta leve. Amém? Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 14. O verso 26. Provérbios 14, 26. Amém? Diz assim: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, o refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Aqui mostra que há uma porção mágica, algo que precisamos ter, que é o temor do Senhor. Então fala que aqueles que têm o temor do Senhor possuem uma fortaleza forte. Aqueles que temem o Senhor conseguem manter a sua família segura nessa fortaleza. Por que conseguem manter a família segura? Porque temem o Senhor. Então o temor ao Senhor, ela é a resposta de todas as coisas. Porque quando nós tememos o Senhor, nós conseguimos nos manter seguros daquilo que vai nos afastar do Senhor. Então nós não precisamos olhar para os outros lados, porque nós tememos ao Senhor, nós estamos seguros nessa fortaleza. E qual é o pai que não quer que a sua família esteja segura? Qual é o pai que não quer que a sua família esteja dentro dessa fortaleza? Que não quer que os seus filhos cresçam conhecendo o Senhor, temendo ao Senhor? Que não quer que seus filhos amadureçam temendo ao Senhor? Que a sua esposa tema ao Senhor? Então a resposta aqui para que esses filhos estejam em segurança, para que a sua casa esteja em segurança, é temer ao Senhor. E o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Nós sabemos que pessoas, elas são imperfeitas. Mas eu já tenho 20 anos de crente, continua sendo uma pessoa imperfeita, porque nós somos imperfeitos. Ainda uma obra incompleta. Então, sempre vai existir algo que vai falhar. Que vai deixar a desejar, que não vai ser como alguém quer,
o nosso caráter às vezes pode fazer com que entristeça alguém, que a gente magoe mais gente do que a gente quer magoar. É normal do ser humano nós sermos assim, nós sermos falhos com outras pessoas, nós sermos falhos nas nossas atitudes. E a gente vê na Bíblia pais, muitos pais, e mostra, a Bíblia em alguns casos, mostra detalhadamente o relacionamento de pais e filhos. Mas esses pais, eles não eram perfeitos. Não tinha como esses pais serem perfeitos. Então a gente vai ver alguns pais que têm características muito boas, mas que deixaram algo a desejar para nós que estamos lendo, para os filhos que estavam passando por algo naquele momento, porque o ser humano ele é assim. Às vezes a gente quer muito algo de alguém, mas aquela pessoa não pode dar porque aquela pessoa também é limitada. E eu, pensando nisso, e parece que quando a gente fala de pai, de mãe, a gente espera algo muito grande, mas só que o seu pai e a sua mãe só estão sendo pais e mães agora também. Então, algumas atitudes a gente não consegue voltar atrás, a gente consegue sim pedir perdão, a gente consegue sim tentar melhorar, mas a gente não pode esperar dos nossos pais terrenos que eles sejam perfeitos, porque nós como filhos também não somos perfeitos. Tenho certeza que você que já é um adulto, tem algumas coisas lá na sua infância, lá na sua adolescência, que você pode ter pensado assim, poxa vida, era para mim fazer uma atitude diferente, era para mim ter uma atitude diferente com a minha família, era para mim ter uma atitude diferente com o meu pai, com a minha mãe. Então, da mesma forma como nós pensamos assim, acredito que os nossos pais também pensam sobre nós as mesmas coisas. Era para mim ter uma atitude diferente com o meu filho, não, mas eu posso agora ter uma atitude diferente. E isso que é legal, a gente sempre tentar melhorar os nossos relacionamentos, a forma como nós tratamos as pessoas, a forma como nós nos relacionamos, principalmente com as pessoas que estão dentro da nossa casa, aquelas pessoas que nos conhecem de verdade, aquelas pessoas que a gente não passa só 2 horas por dia, 4 horas por dia, mas aquelas pessoas que estão conosco sempre. Amém? E eu gostaria de falar sobre o primeiro pai. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Eu vou ler só alguns versículos importantes para que a gente possa entender um pouco sobre esse pai. Para quem já achou aí, já deve ter visto o tema, que é a Arca de Noé. Então, o primeiro pai que nós vamos falar será sobre Noé. Gênesis capítulo 6, o versículo 9, que diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Agora vamos lá para o versículo 22, que diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Capítulo 7. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Versículo 13 do capítulo 7. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Sabe o que eu acho impressionante da história de Noé? É como a bênção de Noé escorreu sobre os seus filhos.
A palavra, logo no início, no primeiro versículo que a gente leu, ela não fala assim, Noé e sua família eram justos. Não fala que os filhos dele, as noras dele, a esposa deles eram também pessoas justas. Mas fala exatamente de Noé. Mas a justiça que Noé estava vivendo, a bênção que o Senhor derramou sobre a vida de Noé, cobriu toda a sua família. Toda a sua geração. Noé, seus filhos, suas noras e a sua esposa foram abençoados pela obediência desse homem. Então, o primeiro pai que a gente vai falar é sobre Noé e é o pai que obedece. O quão é importante nós ensinarmos as nossas gerações, os nossos filhos, a obedecer ao Senhor. Nós não podemos deixar muitas coisas para as nossas próximas gerações, mas nós podemos deixar aquilo que nós aprendemos. E quando nós aprendemos a obedecer ao Senhor, isso escorre sobre nossa família. Então, os nossos filhos começam a obedecer ao Senhor porque eles veem dentro de casa que tem um pai que obedece, que tem uma mãe que obedece. Então aquilo não é algo estranho, não é algo do dia de domingo, não é algo que o meu pai faz só na igreja, que a minha mãe faz só na igreja, mas que é algo do cotidiano, que é algo do dia a dia. Então como ensinar os filhos a obedecer ao Senhor, obedecendo ao Senhor. Quando nós obedecemos ao Senhor, é fácil dar exemplo para alguém. Imagine você falar sobre algo que você não conhece. Imagina se eu chegasse aqui e falasse sobre um assunto que eu nunca ouvi na minha vida. E eu desse uma palestra para vocês sobre um assunto que me deram aqui um tema e falaram assim, tu vai falar sobre isso. Eu nunca vi aquilo na minha vida e eu vou falar. Então imagina dentro de casa, um pai que não obedece ao Senhor tentando ensinar os seus filhos a obedecer. Então não seria mais fácil quando o filho vê o exemplo dentro de casa de um pai que obedece. E então os filhos obedecerão ao Senhor pelo exemplo que eles viram dentro de casa. Amém? Noé, ele é um homem diferente no meio daquela geração. Noé, ele é um homem diferente no meio da sua vizinhança, no meio do seu bairro. As conversas de Noé são diferentes. A forma como Noé trata as pessoas, a forma como Noé tira o lixo de dentro de casa é diferente. Então, o Senhor, ele vê todo aquele povo corrompido pelo pecado, todo aquele povo vivendo de uma forma pecaminosa, de uma forma de qualquer jeito, mas ele vê Noé. Ele vê Noé sendo um homem obediente. Ele vê Noé sendo um pai diferente no meio daquela geração. Ele vê Noé se esforçando, porque há um esforço para a gente obedecer ao Senhor. Há um esforço de estarmos na presença do Senhor e nos mantermos justos no meio de tantas injustiças. Noé poderia ser só mais um, vivendo uma vida pecaminosa, vivendo como qualquer um lá. Mas não, Noé escolhe ser obediente ao Senhor. Amém? Então que nós também possamos ter esse tipo de família, ver as bênçãos do Senhor escorrer sobre os nossos. Que nós também possamos ver o Senhor cumprir as suas bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que nós também sejamos pessoas justas, pessoas que amam o Senhor e que vivam para obedecer a palavra de Deus, para que vivam para obedecer o Senhor. Amém? Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, porque nós vamos falar sobre o outro pai. E abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16. O pai conhece seus filhos. Será que todos os pais conhecem seus filhos? Será que nós somos tão próximos ao ponto de algo em mim, na minha fala, no meu jeito de falar, aqueles que estão próximos, que convivem comigo, é capaz de
de reconhecer algo. Por exemplo, será que eu estou nervosa aqui agora? Estou. Então, abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. Amém? O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os seus filhos e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e perguntou: com certeza é este que o Senhor quer ungir? O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: trago-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou os chifres cheios de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito Santo apoderou-se de Davi. E Samuel voltou-se para Ramá. Amém? O pai, ele conhece os seus filhos. Mas a gente pode ver na história que Jessé apresentou primeiro o seu filho mais velho, que, pensando logicamente, teria um grande potencial para ser rei, para ser ungido rei. E depois Jessé foi chamando seus outros filhos e deixou o caçula. Mas quem ungiria um caçula rei? Onde já se viu um caçula ser ungido rei? E eu volto ao ponto de falar que nossos pais são pessoas com pensamento e conhecimento limitado. Mas o Senhor, Ele, dono de toda sabedoria, dono de todo conhecimento, diz para Samuel: olha, não unja pela aparência. Eu não vejo só a aparência. Você está vendo alguém grande, alguém forte, alguém com potencial para ser rei, mas eu vejo o coração. Então a gente pode ver que o pai terreno ali pode ter falhado, mas o Senhor, Ele não falha. O Senhor, Ele não falha ao nos escolher. O Senhor não falha ao nos chamar de filho. O Senhor não falha ao nos convocar para a sua grande missão.
O Senhor, Ele não falha em escolher cada um de nós. Às vezes podem olhar para a gente e ver pessoas limitadas, fracas, que talvez não vai dar em nada, mas o Senhor, Ele não enxerga assim. O Senhor, Ele não enxerga só aquilo que nós vemos, não enxerga só aquilo que talvez as pessoas olhem para a gente e vejam, mas o Senhor, Ele vê além, Ele vê o nosso potencial. Amém? E assim o Senhor, Ele fez com Davi. O Senhor viu o potencial de Davi. E quando Jessé mostra todos os seus filhos, imagina os filhos de Jessé todos ali na frente de Samuel, e o Senhor falando, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse que eu quero ungir, não é esse que eu quero fazer rei. Mas e aí quando ele fala assim, mas tá aqui todos esses são teus filhos, todos estão aqui, ele fala assim, não tem o caçula. Mas é só o caçula, ele está cuidando das ovelhas, chame. A gente só vai sentar à mesa, a gente só vai continuar quando esse caçula chegar. E quando Davi chega naquele lugar, o Senhor fala para Samuel, é esse que eu quero usar, é esse que eu quero fazer grandes coisas através da vida dele. Então mesmo que alguém olhou para você, até mesmo seu pai, alguém próximo de você olhou para você e talvez achou que não daria em nada, que talvez você não foi, o seu chamado não é tão grande assim, talvez você só está aqui por engano, mas o Senhor, Ele não errou ao te chamar, o Senhor não errou ao te chamar de filho e ao encontrar você. Você não foi encontrado por um acaso, só porque o Senhor estava passando para encontrar outra pessoa. Não, você foi chamado pelo Senhor e você é de grande importância para o seu Pai. Amém? Agora abra sua Bíblia em 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 1. O pai ensina os seus filhos a servir o Senhor. E eu gostaria de falar sobre um homem que ele não é pai. Ele não é pai biológico. E eu gostaria de falar de Paulo. Paulo, ele era o discipulador de Timóteo. Porém, eles eram tão próximos que quando Paulo se referia a Timóteo, ele falava o meu filho. Então, eles eram tão próximos, pessoas que tão apegadas um ao outro, que ele chamava Timóteo de filho. E lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então imagine um homem que vivia para falar sobre o Senhor, para proclamar o Evangelho. Ele tem um discípulo, alguém novo, jovem, que ele precisava ensinar tudo aquilo que ele estava aprendendo com o Senhor. Ele precisava passar o conhecimento que ele tinha com o Senhor para alguém. E aí ele escolhe um jovem tímido, um jovem que, assim como eu falei de Davi, que às vezes as pessoas poderiam olhar ele ali junto com Paulo e não ver tanto potencial. E imaginar, não, Paulo deveria discipular alguém mais velho, Paulo deveria ensinar alguém assim que fosse mais maduro, alguém que as outras pessoas pudessem respeitar. Porém, Paulo vê o potencial de Timóteo e chama ele de filho. E Paulo, no capítulo 4, ele deixa instruções a Timóteo de como Timóteo deveria se comportar no meio dos outros. E eu acho incrível o versículo 12
do capítulo 4. Quem continua com a Bíblia aberta aí pode acompanhar, que diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, Paulo fala sobre muitas pessoas se corromperem no meio do caminho. Fala sobre algumas pessoas se aproveitarem do evangelho, mas ele fala para Timóteo, aquele jovem tímido: olha, eu estou ensinando você, mas você tem que ser exemplo para aqueles que crêem. Não se deixe levar pelas coisas que você vê de outros líderes, não se deixe levar por coisas que você escuta de outras pessoas, mas seja exemplo para aqueles que crêem. Seja um exemplo em tudo que você puder. Então a gente pode ver com esses 3 pais que as pessoas, elas têm acertos e têm falhas, que nós, seres humanos, tem acertos e tem falhas. Você pode ter pensado hoje, o dia todo, como o seu pai lhe criou, como foi a sua infância, como foi a sua adolescência, como foi a sua vida adulta, como foi o seu relacionamento com seu pai. E eu tenho certeza que você encontrou muitos acertos e você encontrou muitos erros, porque nós, seres humanos, somos assim. Porque nós temos acertos e temos erros. Porém, o Senhor, Ele é o nosso Pai. E nós encontramos nele um Pai perfeito. Um Pai que a gente não pode falar assim: não, o Senhor, Ele errou comigo. A gente não pode falar assim: não, mas eu queria que o Senhor fosse diferente comigo. Porque Ele é um Pai perfeito. Ele é um Pai que nos ama e um Pai que supre todas as necessidades dos nossos pais terrenos. Ah, mas eu não fui amado pelo meu pai, mas você é amado pelo seu Pai Celestial. Você é amado pelo Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos. Vocês já estão cansados de abrir a Bíblia? Não? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos 8. Romanos 8, capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito para que os escravizasse, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, que somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Eu tenho uma boa notícia para você. Você que hoje ficou pensando: não, hoje vai ser só mais um dia comum. Hoje não é um dia para ser comemorado, eu não quero comemorar esse dia. Ou você ficou pensando com saudade do seu pai, com saudade da sua infância, com saudade dos dias que você tinha seu pai por perto. Você é filho de Deus. E o Senhor, Ele te ama como filho. E você não precisa mais ter a falta do amor de um pai. Talvez você nem conheceu o amor de um pai. Mas o Senhor, Ele te ama como filho. E Ele faz de você herdeiro. Ele não te faz um filho bastardo. O Senhor, Ele não te faz um filho que Ele te esquece de canto. Não, o Senhor, Ele te faz um filho herdeiro. Um filho que tem todos os seus direitos de filho. O Senhor, Ele não te faz só um filho qualquer, não, mas esses daqui são um filho qualquer, não. O Senhor, Ele te faz filho verdadeiro. O Senhor te
pela adoção que o Senhor fez, quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz, para que hoje eu e você pudéssemos ser filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus verdadeiros, herdeiros, com direitos, amém? Nós somos filhos de Deus e tudo ficará bem, porque o seu Pai está com você. Assim como eu falei lá no início sobre a presença de um Pai, sobre como é importante nós nos sentirmos seguros, como é importante e como nós queremos tanto nos sentir seguros, nos sentir amados, nos sentir acolhidos. O Senhor, Ele está conosco e Ele nos acolhe, Ele nos ama e Ele nos protege. Amém? Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio 31, 6. Amém? Diz assim: seja fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Amém? Eu não sei qual foi o seu relacionamento com seu pai terreno, não sei como você chegou aqui nesse lugar, mas eu sei de algo, que esse dia é muito comemorável. Eu sei que esse dia, ele é muito especial. Amém? E você tem motivos para comemorar, porque o Senhor te amou, o Senhor te chamou para que você possa ser filho dele. O Senhor te chamou de filho, então comemore esse dia, porque você tem um pai. Amém? Você tem um pai presente, você tem um pai que não te abandona, você tem um pai que supre as suas necessidades. E assim como a gente sempre vê imagens do Dia dos Pais, sempre um homem grande, um homem adulto e uma criança. Imagine a diferença da mão de um homem adulto e a mão de uma criança. Quando eles te dão as mãos, a mão grande protege a mão pequena, porque esse filho, ele é mais fácil de ser carregado, esse filho é mais fácil de ser protegido. Então imagine você, uma criança perto de um pai, e um pai amoroso que é o Senhor. Você encontra nele um pai amoroso, um pai presente, um pai sem falhas. Amém? E que o seu coração possa desfrutar desse amor. Que o seu coração possa desfrutar dessa presença. Que todas as tuas necessidades serão supridas pelo Senhor. Amém? As suas necessidades serão supridas pelo seu Pai. Assim como os nossos pais terrenos, Ele supre as nossas necessidades. Ele nos coloca debaixo de um abrigo, Ele nos alimenta, Ele trabalha para que a gente possa ter o conforto. O Senhor, Ele é conosco e Ele não tem falhas como nós, seres humanos, Ele não tem falha como os nossos pais, mas Ele é presente e bondoso e Ele é um Pai cuidadoso. O Senhor, Ele cuida de nós, Ele não nos abandonará. Ainda que nós venhamos até mesmo esquecer do seu amor, Ele não nos abandonará. O amor do Senhor, Ele é real e Ele enche o nosso coração, Ele enche a nossa vida e a gente pode desfrutar desse amor. Amém? Gostaria que você ficasse em pé e que você começasse a falar com seu pai. Mesmo que você já tenha seus filhos aí do seu lado, mesmo que você já seja um pai, mas você não pode esquecer que você é um filho e que você é um filho de Deus, que você tem um pai amoroso, cuidadoso, que se importa com você. Amém? Assim como você gosta de ouvir a voz do seu filho
Você gosta de ver o seu filho crescer, gosta de ver ele se desenvolver. Como você lembra das palavras erradas que o seu filho falava na infância, o Senhor também gosta de ouvir a sua voz. E o Senhor reconhece a nossa voz em meio às outras vozes. O Senhor não é como o Jessé que esqueceu ali de chamar Davi para apresentar. Não, o Senhor, Ele é um Pai que lembra de nós e que nos chama para sentar à mesa, que nos ama, que se preocupa conosco, que supre as nossas necessidades e que nos aquece com o seu amor. Amém? No meio do frio, no meio da escuridão, o Senhor, Ele é a nossa luz. No meio do frio, o Senhor nos aquece com o seu amor. O Senhor é tudo o que nós precisamos. Amém? Nós podemos ir por todos os lugares, rodar todas as ruas, ir para até o lugar mais distante que tiver, mas nós nunca vamos encontrar o amor de um Pai tão bondoso como o Senhor. Mesmo que nós venhamos subir as montanhas mais altas ou descer os vales mais fundos, nós nunca encontraremos um amor como o Senhor. Amém?